Olá, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos. Sou a professora Andresa Xavier, a professora do componente de Geografia. Vamos verificar o número da nossa aula. Temos aí a aula de número 29, com o objeto de conhecimento, desigualdade social e o trabalho. No detalhamento, nós temos regiões brasileiras, principais eixos de circulação de mercadorias, exportação e importação. Então, essa é a nossa aula de número 29 e vamos aí a mais uma aula de geografia. Muito bem, vamos verificar agora por região, né, as regiões Norte, Nordeste, Sul, Sudeste e Centro-Oeste, o eixo de circulação de mercadorias. Vamos iniciar observando a região Norte. Então, está aí para vocês no mapinha e em destaque, né, toda a região Norte, aí para vocês observarem. E nós temos os principais eixos de circulação. Aqui nós vamos falar um pouco sobre a questão da economia, observando os eixos de circulação de mercadorias, tá bom? E na região Norte nós temos aqui principal, né, os rios como principal meio de transporte, com destaque aí para o rio Amazonas, né, cortando aí toda essa região e seus afluentes, né, que estão localizados nesta gigantesca bacia hidrográfica, que é a bacia hidrográfica amazônica, né, com toda a sua peculiaridade aí na região, com a presença de muitos rios, e isso vai fazer com que haja o escoamento dessas mercadorias, né? Com relação aqui ao estado do Amazonas, onde nós temos o polo industrial de Manaus, e aí nós vamos observar essa circulação de mercadorias através também deste tipo de transporte, tá bom? Vamos verificar aí os principais, né? Nesses rios nós temos aí os barcos, os navios e não apenas a circulação de mercadorias, mas também como o transporte aí de pessoas. Aí nós temos os barcos, os navios, as balsas que vão escoar diversos produtos, tá bom? Diversas mercadorias, né? E aí nós temos os produtos ali como minério, madeira, grãos e outros. São alguns aqui ainda do setor econômico, da economia, né? Nós temos aqui o setor primário. Então, as atividades do extrativismo, que também fazem parte da economia. E aí a gente tem, olha, observando, né? Inclusive no mapa a gente tem em destaque a região norte, e todas essas linhas aí são os nossos rios, né? Dessa gigantesca bacia hidrográfica que é a bacia amazônica. Como desafio, a gente colocou aqui a questão da infraestrutura portuária fluvial, né, que é bastante precária, pois os portos que possuem, que têm nos municípios da região, acabam não suportando, né, o escoamento dessas mercadorias, a circulação de pessoas, os transportes de uma forma geral, né, como os barcos, navios, as balsas, né? E há necessidade, em muitas das vezes, principalmente a gente observa isso num período de seca, né? A gente observa a questão da dragagem, que é feito aí escavação do leito desses rios, a questão aí dos sedimentos, né? Então, toda essa análise que é feita e que acaba impedindo, né, a circulação aí do transporte, tanto de mercadoria quanto de pessoas, observado no período da seca ou no período da vazante, tá bom? E aí nós temos os eixos de circulação de mercadorias na região norte, além aí do transporte fluvial, né, como a gente observou, nós temos também a BR-174, né, como a principal rodovia. Outras rodovias importantes também na região, nós temos algumas outras BRs, como a 230, a 316, a BR-010, rodovias estaduais também, tá bom? Que são de importância para o comércio local, para o comércio regional, né? Que é feito aí de um estado, de uma região para outra. E aí nós temos os caminhões, as carretas também que escoam produtos agrícolas, produtos aí
pecuários e industrializados, tá bom? E os principais desafios nós temos a infraestrutura dessas rodovias, né? A questão da precariedade dessas rodovias, como, por exemplo, aqui a sinalização, a necessidade também de investimentos nessas rodovias, né? Na manutenção dessas rodovias, que não basta você apenas construir, instalar ali a rodovia, se não é feito ali uma manutenção adequada, né? Que deve ser feito todos os anos, principalmente por conta do alto fluxo de caminhões, do período também em que chove bastante, então precisa ser feito a manutenção adequada, né, nessas rodovias. Então a questão da infraestrutura seria considerado aí um dos principais desafios. Vamos agora às ferrovias. Aí a gente observa a estrada de ferro Carajás, né, como principal ferrovia da região para a extração de minérios aí do ferro, principalmente em destaque para essa região. E aí nós temos que ela possui aproximadamente aí um pouco mais de 800 quilômetros de extensão. Temos algumas outras ferrovias para a gente observar em operação, que seria a Ferrovia Norte-Sul, a Ferrovia do Aço, a Ferrovia São Luís-Teresina, que também vai ser responsável pelo transporte de alguns minérios e também de grãos em potencial para a expansão, né? Expandir aí o eixo de circulação dessas mercadorias. Como desafio, nós colocamos aí para esse tipo de transporte a expansão da malha ferroviária e também a questão aqui que a gente vai observar, além dessa expansão da malha ferroviária, nós temos a modernização aqui da infraestrutura que já existe, tá bom? Então, ser feito a manutenção, observar também a infraestrutura dessas ferrovias, verificar como é que elas estão, sinalizar também onde elas estão aí instaladas, tá bom? Esses são alguns dos principais desafios que a gente observa com relação a esse tipo de transporte, lembrando que estamos falando apenas da região norte. Temos também a aviação, aí a gente vai observar os principais aeroportos, né, que são aeroportos internacionais, e além desses aeroportos nós temos também outros aeroportos menores, tá bom, gente? Na região. Os aeroportos internacionais nós temos o de Manaus, aí a sigla que são utilizadas para cada um deles, né, de Belém, Santarém também em destaque para a região norte, certo? Lembrando que a gente está falando aqui agora do eixo de circulação também, onde vai escoar aí mercadorias, né, e também para o transporte de pessoas. A rede de aeroportos regionais conecta as capitais, além também de conectar aqui os municípios do interior, né? Apesar da gente ter essa gigantesca bacia hidrográfica, o transporte fluvial, mas muitas das vezes é necessário utilizar também o transporte aéreo, principalmente por conta do tempo, né, de transporte, onde você vai passar ali dias navegando, você pode usar essa outra forma, outro tipo de transporte. E aí nós temos transportes de produtos que são feitos aí em destaque, né, para o transporte aéreo, transporte com produtos de alto valor agregado, os transportes de alimentos também perecíveis, né, de produtos perecíveis e integração com outros países. Os desafios a gente tem aumentar a frequência de voos, né, a gente ainda tem uma quantidade reduzida de voos, a questão também do horário que a gente pode observar. Então aqui, inicialmente como principal desafio, né, o primeiro, reduzir também custos e investir na modernização da infraestrutura aeroportuária, né? Então investir mais ali nos aeroportos para acomodar mais voos, também a questão de voos para outros municípios, levando em consideração a questão dessa circulação de mercadorias e de pessoas para outros municípios, principalmente aqui da região do estado do Amazonas, né, por conta do tempo de viagem que poderia ser reduzido se a gente tivesse aí esses maiores investimentos. Vamos agora para outra região, verificar o eixo de circulação de mercadorias. Nós temos aí em destaque agora a região Nordeste. E aí no mapinha para vocês, a gente está observando cada uma das regiões, tá bom?
Os principais eixos de circulação aí de mercadorias na região Nordeste, a gente vai observar aqui também a presença de portos, né, bastante em destaque, principalmente para importação, exportação, né, para outros países. Temos também as rodovias, algumas ferrovias também, que acabam desempenhando aí papéis importantes, né, no eixo de circulação dessas mercadorias, tá bom? No transporte, né, de produtos. E em destaque aí para vocês, a região que a gente vai observar agora. E aí nós vamos verificar os principais portos e também os principais aeroportos. Vamos começar falando dos portos, né? Nós temos aí importantes portos na região Nordeste. Nós temos o Porto de Suape, então ele está localizado em Pernambuco, está aí em destaque para vocês aqui, olha, na imagem, como a gente pode observar, né? Onde é feito o transporte de diversos produtos, de diversas mercadorias, não apenas aqui no nosso país, mas também para exportação, produtos que chegam também aí no Porto de Suape, tá bom? É um dos portos mais movimentados da região aí do Nordeste e ela vai ser especializada no transporte de produtos. Olha, a gente vai observar os principais aqui nessa região. Nós temos aí produtos como petróleo, os derivados também de petróleos, tá bom? Na região, produtos químicos também a gente observa aqui neste porto, aqui é o primeiro que a gente está verificando, o Porto de Suape, o açúcar, entre outros. Já o Porto de Salvador, também ali em destaque, está localizado na Bahia, situado na capital, né, que é Salvador. É um dos portos mais antigos e movimentados do país. E atende também uma variedade de mercadorias, né? Estamos falando aí do eixo de circulação de mercadorias dentro do nosso país, né? Produtos para a comercialização dentro do Brasil e também para a exportação, né? Onde esses portos eles têm aí uma grande uma participação, né? Muito significativa. Vamos verificar os principais produtos, as principais mercadorias. Nós temos aí produtos agrícolas, né? O petróleo também, derivados do petróleo, além de servir também como ponto de circulação ou ponto de embarque e também de desembarque de atividades voltadas para o turismo, como, por exemplo, os cruzeiros, né? Que são realizados, sendo realizados no Brasil, ali do Nordeste, indo até ali São Paulo, Rio de Janeiro, ou até mesmo mais ao sul do hemisfério sul, inclusive para outros países, né, onde esses cruzeiros podem chegar, como, por exemplo, ali para a Argentina, tá bom? Então, passando aí por toda esta região litorânea do Brasil. Então, além da circulação de mercadorias, a gente observa também a atividade do turismo, né? Partindo principalmente aí deste porto que está situado na Bahia. Temos o Porto do Mucuripe, dois portos, né? O Porto do Mucuripe e também o do Pecém. E ambos estão localizados no Ceará, tá bom? É um importante porto para o escoamento, né? Nós temos alguns produtos, como produtos ali do setor primário, né? Aí em destaque para vocês apenas aqui o do Mucuripe, tá bom? E aí nós temos as principais mercadorias, né? Aqui a gente colocou em destaque as frutas, calçados, matéria-prima também que vão ser utilizadas, né, que vão ser utilizadas por outras indústrias que estão aí em destaques, como minérios, entre outros, que vão ser transportados tanto para outros estados, outras regiões do Brasil, até mesmo para outros países. E aí nós temos o Porto de Maceió, ainda em destaque, em Alagoas, é um porto fundamental também para a circulação de mercadorias, né, como, por exemplo, a exportação aí do álcool, de frutas, minérios e também de açúcar, tá bom? São alguns dos principais produtos. Mas, professora, a gente tem outras mercadorias circulando também nesses portos, aí para a comercialização no Brasil e para a exportação. Nós temos também outros produtos, tá bom, gente? Que tanto saem, né, que vão ser aí exportados e também que chegam, né, que eles são importados, quando a gente compra aí de outros países, tá bom? Aí nós temos a rodovia
Em destaque aí a BR para vocês, é uma das principais rodovias que vai cortar a região aí do Nordeste, tá bom? E também onde a gente vai observar aí a circulação de mercadorias entre várias cidades e também integrando a outros estados, a outras regiões. E é bastante importante para o transporte aqui terrestre de mercadorias, né? E não apenas essa integração com outros estados, outras regiões, mas até mesmo com os municípios ali próximos, né? Com a circulação de mercadorias regional. Nós temos a ferrovia transnordestina, ainda em fase de construção. Essa ferrovia ela é uma importante via férrea, né? Para o transporte também de mercadorias, conectando aí as regiões mais distantes ali da capital, mais distantes da parte litorânea, né? E isso vai ligar aos portos. A gente viu ali os portos, né, para a circulação de várias mercadorias, e então isso vai ser de grande importância, porque a gente tem a circulação apenas mais em destaque ali que a gente observou, né, das rodovias que são utilizadas até chegar todo esse material ali para os portos, tá bom? Aí nós temos a região agora centro-oeste, o rodoviário, a gente vai verificar aí, nós temos as rodovias, né? Inclusive uma extensa rede de rodovias, aí nós temos as principais para vocês, a 163, 364, que conectam aí os estados da região entre si, também com outras regiões do Brasil, né? Vai conectar aí os estados, as cidades menores com a capital, conectando também com outras regiões do país. Aí nós temos o ferroviário, destacando a ferrovia Norte-Sul, né, atravessa aí os estados de Goiás, Tocantins, Maranhão, passando por outras regiões, ocorrendo que a gente falou da integração aí de outras regiões para a região centro-oeste. Vamos agora para o hidroviário. Aí nós temos que, embora menos utilizado, né, até mesmo por conta da rede hidrográfica da região, mas a gente tem aí em destaque, a gente vai observar no hidroviário, embora menos utilizado, nós temos aí os rios Paraguai, Paraná e Tocantins, eles são importantes para o transporte de mercadorias, né, de commodities agrícolas, tá bom? Então, bastante importante para as atividades do setor primário aí na região do Centro-Oeste, principalmente de grãos ali, o transporte de soja, né, para comercialização no Brasil e também para a exportação. Vamos agora para o transporte aéreo na região Centro-Oeste, também em destaque. Nós temos alguns aeroportos, né? Temos aí em destaque o Aeroporto Internacional de Brasília, o de Cuiabá, Várzea Grande. O transporte aéreo também ele vai servir, gente, não apenas aí para o transporte de pessoas, tá bom? Ele vai ser de vital importância para produtos também de alto valor e também produtos perecíveis, tá bom? Transportando, integrando aí com outras regiões do nosso país e também comercializando com outros países através do transporte aéreo. Vamos agora na região sudeste, o transporte hidroviário, aí a gente colocou alguns destaques, né, para cada região, e na região sudeste, agora a gente vai observar, nós temos aí o hidroviário. E, embora menos explorado, né, por conta das bacias hidrográficas, da rede hidrográfica da região, ele ainda vai ser relevante na região sudeste, né, principalmente para o transporte aqui de cargas que vão ocorrer através aqui do Rio Paraná, que é navegável em grande parte, né, e em trechos aí importantes, interligando os estados que compõem aí a região sudeste. Então, fazendo aí esse transporte, a circulação dessas mercadorias até chegar ali, por exemplo, nos principais portos, né? Em São Paulo, a gente tem aí portos de grande importância, tanto para receber quanto para enviar mercadorias. Vamos agora para o transporte aéreo. Aí nós temos alguns destaques também na região sudeste, né?
Nós temos importantes aeroportos que estão localizados em São Paulo, que a gente vai verificar. Ali no Rio de Janeiro também a gente observa. O transporte aéreo de mercadorias também ele vai ser utilizado em produtos de alto valor, produtos perecíveis, grãos, entre outros produtos que vão ser transportados através do transporte aéreo, né, compondo esse eixo de circulação de mercadorias do Brasil. Nós temos os principais aeroportos em destaque, tá bom? Nós vamos observar o aeroporto de Viracopos, que fica localizado aí em Campinas, em São Paulo. Temos também o Aeroporto Internacional de Guarulhos, que fica em São Paulo. Além dele, nós temos o Aeroporto de Congonhas, que também está localizado aí na região sudeste, mais especificamente em São Paulo. Então, esses são os principais destaques para o transporte aéreo da região sudeste. Vamos agora para o rodoviário. Inclusive, a gente tem uma importante malha rodoviária na região sudeste, né, integrando aí muitas regiões, e isso se dá principalmente por conta de duas atividades econômicas que marcaram nessa região sudeste, onde a gente tinha concentração aí, por exemplo, da atividade cafeeira. Depois a gente tem aí a chegada da industrialização para o Brasil, mais especificamente ali para a região sudeste. Então nós temos um investimento alto, né, ali inicialmente nas ferrovias e logo depois aí nas rodovias, né, que são o principal meio de transporte de mercadorias aqui na região sudeste, devido à sua malha, né? Então destaque-se aí a rodovia Presidente Dutra, que liga São Paulo ao Rio de Janeiro, a rodovia Fernão Dias, que vai conectar São Paulo a Belo Horizonte, e aí a gente vai observar a circulação de mercadorias e também de pessoas entre essas grandes regiões aí da região sudeste, tá bom? E a rodovia Anchieta, que liga São Paulo aí ao Porto de Santo, entre outras rodovias, né? A gente tem uma malha bem extensa na região sudeste, né? Inclusive, quando a gente verifica ali o mapa, a gente tem vários traçados indicando ali as rodovias da região. Vamos agora ao ferroviário. Aí nós temos que o ferroviário, apesar de ser menos utilizado, né, por conta aí das rodovias, entre outros tipos de transporte, o transporte ferroviário ele ainda tem uma relevância, né? Principalmente para a atividade do extrativismo, né? Como, por exemplo, aqui o minério de ferro e também voltado para os grãos, né? Os produtos agrícolas, grãos, entre outros, que são aí utilizados na região sudeste como eixo de circulação também. Na próxima imagem, a gente tem uma estrada de ferro Vitória e Minas, né? Aí na imagem, estrada de ferro Carajás, que são importantes nesse contexto, né? Interligando a região sudeste com outras regiões, né? Por exemplo, ali a região norte, fazendo essa integração, essa conexão. Ainda na região sudeste, nós temos aí os principais desafios também para a região, né? Assim como a gente observou de cada uma, nós temos uma grande quantidade de rodovias, né? Uma malha bem extensa na região sudeste, consequentemente a gente vai ter ali alguns desafios, como por exemplo o congestionamento nas rodovias, né? Principalmente aí nas áreas urbanas, a gente observa. E a gente tem aí carros pequenos, carros maiores, caminhões, os ônibus também, nas áreas urbanas, conectando e integrando a outras regiões, né, com a circulação de mercadorias e também de pessoas. Consequentemente, a gente vai ter esse congestionamento, né? E aí a gente observa também os horários com uma maior quantidade de congestionamento, que geralmente é no início da manhã ou até mesmo no final do dia, né? Porque as pessoas acabam utilizando também essas rodovias para ir trabalhar, para ir estudar, porque a gente tem ali cidades que são muito próximas uma das outras, né? Então eles acabam estudando ou trabalhando em outras cidades e aí ao retornar para casa a gente tem esse encontro de caminhões, ônibus, carros menores, e aí a gente observa a necessidade de investimento, né? Aqui fazer a manutenção das rodovias, a ampliação também da infraestrutura, né, devido à quantidade de transporte que acaba aí aumentando
ano a ano. Então, os investimentos necessários que precisam ser realizados aí em cada região. Aí nós temos a relação aí dos problemas, né, de segurança devido ao roubo de cargas, né? Então precisa também ser feito um investimento com relação à questão dessas mercadorias, os impactos ambientais também, por conta do aumento do tráfego nas rodovias, a gente também pode observar as questões ambientais, a emissão de gases, entre outros. As limitações da intermodalidade, né, entre os diferentes modos de transporte, o transporte ali de cargas, transporte de pessoas com veículos menores, então tudo isso que precisa ser analisado e também ver a manutenção que está sendo feita nessas rodovias, se ela tem o suporte necessário para atender os diferentes modos de transporte, né? A necessidade de mais investimentos em ferrovias, né, até mesmo por conta de tentar diminuir ali o transporte que é feito nas rodovias, né? Diminuir esse fluxo nas rodovias e aumentar o das ferrovias. E, consequentemente, aumentar aqui a competitividade entre esses meios de transporte. Então, são alguns dos principais desafios que a gente observa na região sudeste. Vamos agora para a região sul. Aí nós temos um infográfico mostrando para vocês o transporte rodoviário, ferroviário, hidroviário e também o aéreo. Aí no rodoviário a gente tem um destaque para algumas BRs, né, que vão ser essenciais aí para o transporte de mercadorias e também a integração ou aqui a conexão com outros estados, tá bom? Aí nós temos o ferroviário, com a presença das ferrovias Norte e Sul, do Paraná, que contribui também para o transporte aqui de muitos produtos agrícolas e também produtos utilizados na indústria, né, componentes, ou então o produto final que vai ser comercializado aí com outros estados e também com outros países. Aí nós temos o eixo hidroviário, né, que apesar de ser menos utilizado, aí nós temos o acesso ao Porto do Paranaguá, que vai ser relevante para o escoamento de cargas, né, porque aqui a gente observa o eixo de circulação de mercadorias voltados para o setor da indústria. E temos também o aéreo, né? Aí eu pontuei como número 4, os aeroportos internacionais em destaque de Curitiba, Florianópolis, Porto Alegre, que são importantes para o transporte de mercadorias também perecíveis, mercadorias de alto valor, e também de pessoas, que a gente vai observar, né? Para atividade do turismo, do trabalho, de trabalhar, né? Ou até mesmo estudar, entre outras atividades. Vamos agora aos principais desafios. Aí eu destaquei para vocês das rodovias, né? Rodovias mal conservadas, engarrafamentos ali que duram horas até a pessoa chegar no seu destino final, a falta de capacidade também, e aí a gente entra na infraestrutura, né? De alargar mais essas rodovias. Nas ferrovias a gente tem aí que elas são subutilizadas, né? Não são muito utilizadas, a gente tem a questão do custo elevado da operação para você colocar ali em circulação, falta de integração também, a burocracia, né, questão ali de você colocar ela para funcionar. Temos também os portos operando acima da capacidade, né, e isso acaba enfrentando ali também um congestionamento, né, onde os navios cargueiros, por exemplo, enfrentam ali filas, ficam horas esperando e isso acaba atrapalhando a logística, né, desse meio de transporte, tá bom? Desse eixo de circulação. Além desses, nós temos os altos custos logísticos, o combustível, o pedágio, a manutenção de veículos também, né, que é bastante elevado. Nós temos também a questão da falta da mão de obra, com a escassez de motoristas profissionais, né, operantes também ali para os portos, que sejam qualificados. Então, tudo isso também aí como desafio, né? Temos também a questão da insegurança e dos impactos ambientais, né? Insegurança seria a questão de manter uma segurança adequada, maior, com relação a assalto a cargas nas rodovias e pirataria marítima, né? A gente até viu ali quando a gente estava falando na região sudeste a questão da insegurança com relação ao roubo dessas cargas, né? Os impactos ambientais, a emissão de gases de efeito estufa, a poluição do ar e também a degradação do solo. As soluções aí para alguns desses desafios, a gente pontuou algum, né?
um maior investimento em infraestrutura, né, como modernizar a construção ali de rodovias, reduzir os custos logísticos com ali a redução de tarifas e incentivos, né, o multimodal seria alguns deles. Outro seria qualificar a mão de obra, vendo que a gente tem pouca mão de obra, mas uma mão de obra qualificada, né? Combater também a insegurança, o investimento de policiamento, investir também mais em tecnologia, inteligência e também promover o transporte sustentável, né? Como, por exemplo, veículos elétricos, biocombustível e também o transporte público, né? Mas para que a população possa usar mais o transporte público, também precisa ser feito ali um investimento maior neste tipo de transporte. Então, esses foram os eixos de circulação de mercadorias, analisando aí todas as regiões do Brasil, as regiões Norte, Nordeste, Sul, Sudeste e Centro-Oeste. Então, essa foi a nossa aula e até uma próxima.